Olá pessoal, tudo bem? Me chamo Rubens Júnior e nesse vídeo eu selecionei as 6 maiores perguntas que é feita a mim quando eu falo que eu trabalho na área de TI. Claro que antes, roda a vinheta. Bom pessoal, se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui no canal, me chamo Rubens Júnior, sou um profissional de TI há 27 anos e eu selecionei para esse vídeo as 6 maiores perguntas que me fazem quando eu revelo que eu sou da área de TI. Claro que antes, o nosso lema é I3Cs, ou seja, se inscreva, caso você ainda não seja inscrito aqui no canal. E se você for inscrito, verifica aqui se você continua sendo inscrito, curte, comenta e compartilha. Para que eu preciso que vocês façam isso? Para que o YouTube entenda que nós temos certa relevância aqui no canal, claro, e nos divulgue, né, nos indique para outras pessoas que têm interesse nesse mesmo tipo de assunto. Vamos lá, pessoal. Normalmente, quando eu revelo para as pessoas que eu trabalho na área de TI há 27 anos, normalmente as pessoas vêm com algumas perguntas e, por incrível que pareça, boa parte das perguntas são meio que iguais. Então eu selecionei essas 6 perguntas para que nós possamos bater aqui um papo nesse vídeo e eu responder e tentar ajudar não somente essas pessoas, claro, mas como também outras pessoas que têm interesse na área de TI, os que já estão ou os que pretendem entrar. Você que tem aí 18, 16, 15, 14 ou até mesmo 40, 50 que esteja tentando mudar de área. Talvez esse vídeo aqui ele vai te ajudar. E claro, se você ainda tem mais perguntas, deixa aqui o seu comentário que eu vou selecionar aí os comentários para que eu possa responder em um vídeo, talvez uma parte 2 desse vídeo. Então vamos lá. A primeira pergunta, e a pergunta talvez mais difícil de responder é preciso inglês para aprender a programar? Bom, dizer que essa resposta é fácil, eu vou dizer para você que não é. Tá? Por quê? Rubão, eu preciso saber inglês para que eu possa trabalhar na área de TI? Não precisa saber inglês para que você possa trabalhar na área de TI. Porém, se você souber inglês, primeiro, você vai ter um diferencial de mercado, primeira coisa. E segunda coisa, o que eu considero extremamente importante, tá? Todo bom material, não estou dizendo que em português não tenha, mas os melhores materiais de programação, de TI, de tecnologia, os melhores artigos, eles estão em inglês. Então assim, para que você não seja um profissional medíocre, e aqui pessoal, vamos tomar cuidado só com a tradução da palavra. Medíocre quer dizer mediano, médio, tá? Não é no sentido degenerativo da palavra. Para que você não seja mediano, para que você não seja médio, é interessante que você saiba inglês. Principalmente ler, tá? Bom, eu consigo ler, eu consigo escrever ali mais ou menos, mas eu não consigo entender, não consigo ouvir. Bom, eu recomendaria a você, por exemplo, tratar os 3 pilares do inglês, né? Que é o quê? Ou os 2 pilares, o input e o output, que é a entrada e a saída. Na entrada, a leitura e a audição, e na saída, a escrita e a fala. São os 2 pilares do inglês que você tem essas 4 áreas a serem trabalhadas. Rubão, você fala inglês? Olha só, pelo fato de eu não praticar, ou seja, conviver 100% com a comunidade que fala inglês. Quando eu falo a comunidade que fala inglês, pessoas o tempo todo falando em inglês. Eu convivo mais com pessoas que falam em português. Então, eu ainda, quando eu vou começar a falar, eu travo, tá? Mas, olha só, a partir do momento que eu começo a falar e aí começa a destravar, eu fluo normalmente. Então, eu consigo, por exemplo, no primeiro momento ter uma certa dificuldade no início e depois eu vou fluindo. E ali a comunicação vai acontecendo. Quando você entende por fluência, nós estamos falando aquelas pessoas que não travam entre uma palavra e outra. Então, por exemplo,
consegue formular uma pergunta, consegue responder uma pergunta de forma a ter celeridade, a ter, por exemplo, I eat fish with my family yesterday. Isso não é fluência em inglês. Você está falando palavras por palavras em inglês. I eat fish with my family yesterday. Isso é fluência. Ah, Rubão, então você conhece muito inglês? Não. Eu sei o suficiente para que eu possa me comunicar. Eu sei o suficiente para que eu possa entender o que a pessoa está falando e eu consiga falar. Repito, ainda me falta a prática. Isso me atrapalha no meu dia a dia? Não. Por quê? Porque ler, eu leio muito bem. Entender o que eu estou lendo? Também. Escrever ali o que eu preciso? Também. Então, assim, isso é um diferencial. E para programar, pessoal, sim, para programar é interessante que você precise saber um pouco de inglês. Até porque também toda a sintaxe em programação, ela é em inglês. Então, while, for, repeat, exit. Então, são palavras que você vai ter que aprender. Então, você acaba ali meio que na automatização da palavra, você acaba guardando ou decorando aquelas palavras. Agora, fóruns de dúvidas, os melhores são em inglês. Artigos ou documentação em inglês. Então, assim, observe que para você sair da média, para que você não seja medíocre, você precisa aí falar um pouquinho, ler um pouquinho, não falar, tá? Falar é interessante? Mas pelo menos ler um pouquinho de inglês você precisa. Espero que eu tenha explicado. Se você compartilha da ideia, coloque aqui no comentário, ou se você discorda ou tem uma visão diferente, também que coloque aqui no comentário. Lembrando sempre de ser respeitoso aí com a sua opinião, e esta é a minha opinião. Segunda pergunta, pessoal. Olha só, qual a melhor forma de aprender a programar? Vou responder de uma forma bem direta. Programando. Qual a melhor forma de aprender a programar? Programando. Por quê? Vamos lá, vamos parar de gracinha aqui, vamos lá. Primeira coisa. Um programador, ele precisa, e aqui eu bato nessa tecla o tempo todo. Se você pegar os meus vídeos, por exemplo, de curso de programação em Shell Script, lógica de Design Partners, ou até mesmo o nosso curso de Java, vou deixar aqui o card para você, você vai perceber que a lógica ela é extremamente importante, pessoal. Lógica de programação, para que você não seja um programador. Aqui agora eu vou falar usando o conceito pejorativo, medíocre, tá? E assim, medíocre mesmo, não é mediano, é medíocre. Você precisa ter uma lógica de programação apurada, pessoal. Por quê? Um programador, para mim, que não consegue pegar um documento, ler, aí eu vou chamar atenção a outro ponto. Já temos uma certa dificuldade com relação à interpretação de texto. Entender o que está sendo pedido. E se ainda você tem dificuldade em traduzir o que está sendo pedido em uma lógica, só um minuto. Desculpa. Se ainda você tem dificuldade em pegar o que está sendo pedido, interpretar e depois montar uma lógica em cima daquilo, pessoal, desculpa, você ainda não pode ser considerado um programador. Um programador mesmo, programador no sentido completo da palavra, é uma pessoa que bate um olho num problema e pensa logicamente naquele problema, tá? Então, assim, se você tem essa parte deficitária, recomendo que você procure aperfeiçoar, procure estimular a sua lógica de programação, procure a melhorar essa parte. Você pode ser um exímio codificador. E aí quando eu falo um exímio codificador, é aquela pessoa que sabe toda a sintaxe Java, aquela pessoa ali que, mas não consegue ter uma lógica direta. É muito comum, e aqui eu vou chamar a atenção de vocês, que você tem por exemplo, um programador júnior. Como é que você sabe que aquele código foi escrito por um programador júnior? Porque normalmente a programação ela é direta, tá? Você vai escrever um código para fazer uma coisa, ela tem uma linha de raciocínio, ela vai até o final e normalmente é uma linha curta. Um programador júnior, ele acaba dando voltas
voltas e mais voltas para fazer uma coisa que talvez, se ele pensasse de uma forma mais clara, ele chegaria mais rápido naquela mesma solução. Entende a diferença? Então, assim, é muito fácil você olhar o código de um programador júnior e é muito fácil você perceber que esse código é de um programador pleno ou sênior. Quanto mais sênior, mais limpo e direto é um código. Quanto mais júnior, mais longo e mais complicado é aquele código. Por isso que é fácil você identificar. Só que tem um detalhe importante. Por conta da cultura hoje, olha só, presta atenção, da cultura atualmente, onde as pessoas elas optam pelas facilidades, e aqui eu não estou condenando as facilidades, mas sim a forma que você usa a facilidade. A pessoa tem um problema a ser resolvido, ela não quer pensar na solução, ela não conhece profundamente lógica de programação, vai na internet, acha um código parecido, copia e cola e coloca ali. Muitas das vezes, aquele código não necessariamente, ele vai atender o problema, ok? Mas não necessariamente é o melhor código. Bom, então isso é errado de fazer? Não, contanto que você pegue o seu código, coloque ali, entenda o código e otimize para a sua necessidade. Ficou claro, pessoal? Então, assim, é muito comum um programador medíocre fazer esse tipo de coisa. Entendeu? E resolveu o problema muito rápido. Claro, colocou na internet, tentou buscar uma coisa que não tem muita coisa a ver e a solução ela é parecida, não é a solução ideal. Então aqui você precisa sempre buscar a solução ideal, a melhor solução para o seu problema. Bom, então assim, o que você precisa aprender? Lógica. Segundo, escolher uma boa linguagem de programação para aprender. Tá? Você tem que lembrar, pessoal, que hoje você sempre vai desenvolver para a cloud. Ou seja, a sua aplicação ela precisa ser stateless. O que é stateless? Não está amarrado a nenhuma seção. A sua aplicação ela precisa ter escalabilidade, ou seja, ela precisa ser escalável tanto na horizontal quanto na vertical. Tá? Então, assim, a sua aplicação ela precisa ser multi-cloud. Então, hoje a sua aplicação ela vai rodar na Amazon, amanhã ela vai rodar na IBM Cloud, depois da manhã ela pode rodar na Azure, ok? E depois ela pode rodar na Cloud da Google. Ou seja, a mesma aplicação ela precisa ser portável para multi-clouds. Então, esse também é um requisito. Aprender cloud, aprender desenvolvimento stateless, tornar a sua aplicação cloudable. Tá? Então, aí os passos fundamentais, os pilares que você precisa saber aí para aprender a programar hoje em dia. Terceira pergunta: qual é a linguagem de programação que eu devo aprender? Bom, repetindo, você vai desenvolver para mobile, que são os dispositivos móveis, você vai desenvolver para web, browser, essas coisas, você vai desenvolver para cloud, aplicações cloudable. Assim, se eu usar da minha experiência, eu vou puxar a minha sardinha para Java, que é a linguagem aí que eu domino, que é a linguagem que eu gosto há anos, que é o Java. Porém, vou tentar não puxar a sardinha para o meu lado e não puxar a sardinha para o meu gosto, e sim tentar ser um pouco mais direto. Tá? Você precisa aprender hoje uma linguagem que, primeiro, ela vai te dar um retorno. Que retorno? Financeiro. Tá? Não adianta hoje, por exemplo, você parar e sentar e estudar e aprender Pascal. Porque Pascal não vai ter retorno para você. Por que eu estou falando isso e está parecendo que eu sou mercenário? Não é isso, pessoal. Olha só. Quando nós falamos em por exemplo, motivação, você precisa ter motivo para a ação. Ou seja, você tem que ter um propósito para aquilo que você está fazendo. Quando você senta para estudar uma linguagem de programação, você tem que ter um propósito, porque senão você não vai terminar aquele estudo. Senão você não vai terminar de aprender aquela linguagem. Então assim, vou aprender Java porque Java vai me dar dinheiro. Putz, tá aí o seu motivo. Entende? Você vai ter disposição para sentar ali e passar pelos desafios da evolução do roadmap de aprendizado daquela linguagem.
tá? Então, assim, dá uma olhada no na internet, coloca aí linguagem de programação mais pedidas pelo mercado. Você vai ver quais são as linguagens mais pedidas e a partir dessa lista você tira ali a linguagem que você preferir, tá? Eu, Rubem Júnior, sempre vou recomendar Java, porque passa anos e entra anos, surgem linguagens e saem linguagens, nascem linguagens e morrem linguagem, Java, C, tá aí, tá? Até mesmo C Sharp, não sou muito fã, mas tá aí, passa anos e sai anos, então estão aí, tá? Ô Rubão, mas e se eu aprender, por exemplo, Node.js? Ok, beleza, é uma linguagem atual, é uma linguagem voltada para web, é uma linguagem voltada para cloud, beleza? Só que olha só, pessoal, vamos lá. Só toma cuidado para você não se limitar, tá? Porque hoje em dia o mercado ele tá dividido em front-end e back-end, beleza? Por mais que eu não concorde com essa visão, na minha visão, todo mundo deveria ser full stack, tanto desenvolver para o front quanto desenvolver para back. Um programador que sabe desenvolver para front, ele programa muito melhor se ele souber como vai funcionar o back, beleza? Bom, ao escolher o Node, por exemplo, você tem que observar como que está o mercado. Essas linguagens não muito tradicionais, essas linguagens muito de modinha, elas têm um boom de mercado, tá? Só que ela chega no topo e ela começa a cair. Quando eu falo cair, é cair a utilização e principalmente cair o salário. Entende o que eu estou falando? Ou seja, se você está buscando, por exemplo, a entrar na área de programação, de TI, de programação, vamos lá, e você pretende tirar dali o seu sustento, como é que você vai entrar em uma coisa que ela chegou no seu ápice e agora está em declínio? Pega, por exemplo, Java. Cara, Java está sempre em constante evolução, sempre ali no topo das linguagens mais utilizadas. Ah, mas Java é difícil. Tá aí, pessoal. Esse é o seu diferencial. Você conhece algo que poucas pessoas conhecem. Ou você se interessou em aprender algo que poucas pessoas têm a coragem de aprender. Pessoal, isso aqui, essa fala aqui, ela é extremamente importante, principalmente nos dias atuais. Tem pessoas que perdem a oportunidade pelo simples fato de, primeiro, colocar uma dificuldade onde não existe, porque dificuldade estaria se você não tivesse documentação. Igual na minha época, não tinha documentação. O único livro que eu consegui de Java bom em português à época, caraca, foi difícil. Também quando eu peguei, eu destruí o livro, tá? E boa parte dos bons materiais era online, na internet de 1997, olha só. Ou seja, acesso irrestrito e completamente limitado. Hoje, você tem documentação completa. Basta você sentar a bunda na cadeira e aprender, tá? Segundo, praticar, pessoal. Não adianta você ler e não praticar. Não adianta você ler e não colocar em prática aquilo que você está vendo. Não adianta você apenas ler e não se desafiar. Um programador, ele não funciona somente na leitura, em saber a sintaxe. Ele é bom quando ele sabe aplicar a sintaxe no tempo certo e na hora certa. Desenvolver, melhorar, aprender mais. Agora a pessoa, eu sei, e fica lá. Para, gente. Não. Evolua. Saia da mediocridade, pelo amor de Deus. Hoje você pega muita gente ali que se limitou a saber aquilo ali e fica naquele mundo restrito. E quando você chega com algo um pouco mais diferente, fecha a cara para você e diz, olha, eu não sei. Cara, para. Quando você é desafiado a fazer algo novo, entenda o seguinte, aquilo ali vai fazer com que você evolua, saia da sua zona de conforto e saia da mediocridade e vá para um próximo patamar, beleza? Além da linguagem de programação, o que mais eu preciso aprender para ser um bom programador? Lógica. Claro. Gente, eu sou das antigas. Na minha visão, se a pessoa não tiver lógica, cara, é triste. Agora, é importante, é interessante você também saber banco de dados, saber escrever uma sintaxe SQL, saber manusear um banco NoSQL, como que você persiste ali um JSON, saber, por exemplo, o conceito de cloud, como funciona um provider,
E aqui eu estou dizendo o seguinte, não que você tem que saber todas as ferramentas que existem na AWS, não é isso, pessoal. Todas as ferramentas existentes na Azure, não é isso, pessoal. Saber como é que funciona a IBM Cloud, não é isso, pessoal. Você precisa saber conceitos genéricos, tá? Eu vou lançar no futuro alguns vídeos sobre cloud, falando sobre a parte, de uma forma genérica. Porque é muito comum você ter, por exemplo, em um determinado provider, alguns recursos que você tem o mesmo recurso em outros providers, porém com nome diferente. Então, se você souber o conceito da coisa, você vai acabar tendo ali o conhecimento daquela ferramenta. Beleza? Então, assim, banco de dados, cloud é uma coisa interessante você saber. Design partners, pessoal. Vamos aqui, ó. É importante que você conheça design partners. Por quê? Porque você vai entregar coisas com qualidade. Eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre como entregar seu código melhor, tá? Eu vou deixar aqui o card para você poder assistir. Depois que você assistir a esse vídeo, dá uma olhada nesse vídeo. É extremamente importante que você se preocupe com a qualidade. É extremamente importante que você se preocupe a entregar código de qualidade. Então, além de programar, claro, não ser um programador medíocre, seja também saiba também esse tipo de coisa. Beleza? Agora vamos lá. Quinta pergunta. O quanto a inteligência artificial vai ajudar ou atrapalhar a área de programação? Bom, inteligência artificial, pessoal. Primeiramente, eu vou deixar aqui o card de um vídeo que eu fiz sobre inteligência artificial, onde eu dei 7 dicas para que você possa usar de forma efetiva e segura a inteligência artificial. E aqui tem muita gente que diz que a inteligência artificial ela vai acabar desempregando muitos programadores. Concordo? Concordo. Mas muitos programadores medíocres. Tá? Pessoas que têm lógica de programação horrível, entrega péssima. Tá? Não consigo ver nesse curto prazo inteligência artificial tirando vaga de programadores bons programadores. Tá? Por quê, pessoal? Vamos lá. Você confiaria em um código sem uma revisão, sem uma reescrita ou até mesmo sem uma análise feito por uma máquina, onde essa máquina pode incluir ali uma brecha de segurança? Ah, Rubão, mas eu posso programar para que possa verificar no meu pipeline, vai ter verificação de segurança e vulnerabilidade. Bom, olha só. Existe uma frase que é a seguinte: quem guardará os guardiões? Essa frase, ela precisa ser o tempo todo respondida, tá? Então, assim, eu não consigo ver no curto prazo as inteligências artificiais programando e entregando códigos de acordo com a necessidade humana, tá? Eu consigo ver a inteligência artificial ajudando os programadores na resolução de problemas que eles estão escrevendo os códigos. Tá claro? Segunda coisa, nesse vídeo que eu falei agora há pouco para vocês, é extremamente importante que você preste atenção, principalmente na parte do como que a inteligência artificial funciona, como ela é alimentada para que possa te responder ali o que você está perguntando. E aqui tem um ponto. Você não vai colocar, por exemplo, um código de um banco na sua inteligência artificial para que ela possa escrever uma rotina. Definitivamente você não vai fazer isso. Isso, inclusive, é proibido e é antiético, tá? Então, observe uma coisa. Inteligência artificial você vai utilizar da mesma forma que você utiliza o Google, como uma simples consulta ali de uma dúvida que você está tendo. Agora, ela escrever códigos, no curto prazo eu não consigo visualizar, pessoal. De boa. Pode ser que eu faça um vídeo no futuro dizendo que, dando uma outra história, outra versão a isso. Mas no momento, com meus 27 anos de experiência, eu não consigo ver aí a inteligência artificial entregando o código por ela mesma. Beleza?
E a sexta e última pergunta: você mudaria alguma coisa em sua trajetória na área de TI? E a resposta é não. Olha só, por que eu não mudaria? A forma que eu aprendi tecnologia, a forma que eu aprendi programação, a forma que eu aprendi redes, foi muito raiz, tá? Lendo, praticando, errando, testando e acertando. Observe que eu comecei pelo errar. Eu errei muito ali fazendo, já cheguei a queimar, por exemplo, HD. Hoje em dia é impossível, porque ficou tão fácil que você só precisa encaixar. Antigamente, da forma que você colocava, você queimava. Você encaixava e queimava. Então, por exemplo, imagina que o encaixe começava pelo meu indicador aqui, ó. E eu invertia e encaixava. Quando você ligava, estourava. Baf! Já queimei, por exemplo, monitor, quando eu estava configurando, fazendo testes de configuração de resolução com máquinas Linux. Olha só, hoje em dia isso é impossível, mas eu já cheguei a queimar monitor. Então, assim, a minha área, a minha trajetória, ela foi muito errando, aprendendo e acertando. Então, assim, não troco em nada por hoje. Claro, hoje tem as facilidades, pessoal. Hoje, quem entra na área de TI ou quem mexe na área de tecnologia tem muita facilidade, porque tem acesso a tudo, tem acesso à internet. Na minha época, acesso à internet era discada, tá? Sempre à noite, porque de dia era muito caro, e principalmente porque eu ocupava o telefone, e aos finais de semana. Então, assim, o que você coletava às noites, então eu já virei muita noite ali buscando material, estudando, a gente remoía de dia, e se tivesse alguma dúvida, era à noite que era tirado. Então, assim, a minha esposa até brinca, né? Eu tenho hoje 44 anos, ela tem 46. Ela aparenta ter 30 e eu aparento ter 50. Por quê? Porque eu investi muito tempo em estudo, em noites viradas, ali estudando. Às vezes minha mãe saía para trabalhar de madrugada, 4 horas da manhã. Eu estava ali virado, às vezes eu fingia que estava dormindo, só para ela achar que eu estava dormindo. Ela sabia que eu não estava dormindo, mas ela não falava nada, porque ela sabia que eu estava no computador estudando. Hoje em dia, as pessoas ficam no computador. Não vou falar o que eles fazem, tá? Mas você entendeu o que eles fazem. Então, assim, conhecimento tem, acesso a conhecimento tem. Vou dar um exemplo. Aqui mesmo no canal, se você pegar aqui as playlists, nós temos cursos completos de Shell Script, cursos em andamento completo de programação em Java, vídeos completos sobre Design Partners. Ou seja, olha só, e outros canais que falam sobre tecnologias, outros canais que falam sobre assuntos, desenvolvimento pessoal, conhecimento ou seja, olha quanta coisa que você tem. Se eu pudesse mudar, eu queria trazer a minha disposição, a minha juventude para o mundo de atual, porém com a cabeça de antes, buscando conhecimento. Talvez eu estaria muito melhor do que eu estou hoje. Não estou reclamando da minha condição atual, muito pelo contrário, pelo fato de eu ter 27 anos de experiência, eu estou extremamente atualizado. Hoje eu sou um Solution Architect dentro de uma grande empresa, atuo em qualquer área, consigo fazer desde a solução, a arquitetura de um serviço legado, como serviço cloud, como serviço comunica-se com mainframe, ou seja, multitarefas, multiáreas, consigo trabalhar na área de redes, na área de infraestrutura. Para mim é indiferente, porque eu tive uma boa base. Então, de fato, eu não mudaria nada na minha trajetória aí. Bom, pessoal, chegamos então ao fim desse vídeo. Espero que esse bate-papo tenha te aguçado aí a curiosidade, tenha te animado a entrar na área de TI. Sim, eu espero mesmo que você tenha animado com relação a isso. Não se esqueça do nosso I3Cs, né? Que é se inscrever, caso você não seja inscrito. Ou, se você for inscrito, verificar se você continua inscrito. Curtir, comentar e compartilhar. Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre o que eu falei. Deixa aqui nos comentários a sua visão daquilo que você entende hoje como sendo primordial. E principalmente, conte aqui a sua história, um pouquinho da sua história. Conte aqui um pouquinho da sua experiência com relação ao que nós conversamos aqui. Espero que esse vídeo realmente te ajude a se motivar. Espero que esse vídeo realmente te ajude a encontrar um horizonte e que você possa seguir em busca de chegar nesse horizonte onde você precisa. Antes de finalizar o vídeo, vou deixar aqui o YouTube, recomendar para você 2 vídeos aqui do nosso canal, para que você possa aí aprimorar e conhecer, claro, o nosso canal.
Desde já agradeço e até o próximo vídeo.